Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre legado. Você tem essa preocupação? Você se preocupa em deixar um legado, em deixar algo importante para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que te cercam? Você pensa nisso? Você já pensou nisso? Você tem feito o quê da sua vida, né? Você está preocupado em deixar um legado para as pessoas que estão próximas a você ou não? E para falar então sobre legado, eu tenho aqui o meu amigo pastor Dalton César, o nosso pastor lá da Cidade de Deus. Pastor, um prazer tê-lo aqui novamente com a gente no Conexão. Seja bem-vindo. É um prazer, pastor Ednilson, é um prazer estar aqui, com o pastor Eliezer também. É bom nós retomarmos aqui e debater sobre um tema que é muito importante, aquilo que nós vamos deixar para as próximas gerações. E isso tem um impacto muito, muito grandioso. Então, eu creio que vai ser, assim, um tempo maravilhoso, glorioso, de muita edificação para o pessoal que está nos assistindo aí. Sim, vai ser sim. Em nome de Jesus. A gente está também aqui com, como o pastor falou, o pastor Eliezer Meirelles, o nosso pastor lá de Santa Margarida. Pastor Eliezer, é um prazer tê-lo aqui novamente. É difícil trazê-lo aqui, mas a gente conseguiu. É uma honra, é um privilégio, pastor Ednilson, estar aqui com o senhor, com o nosso amado pastor Dalton. Eu creio que será, como ele já disse, um momento de edificação, um momento aqui de uma herança que nós vamos aqui demonstrar para a glória de Deus, que vai impactar o coração de cada um dos nossos amados irmãos, porque legado é isso, é uma herança que eu creio que a gente deixa para a posteridade. E vai ser uma benção, pastor, em nome de Jesus. Tem que deixar, A gente tem que se preocupar com isso. Aliás, a gente vai a uma matéria agora sobre esse assunto rapidinho e voltamos. O legado é a transmissão de um valor para a posteridade, podendo ser patrimônio material, valores, ensinamentos e emoções. Essa herança pode ser espiritual a partir do momento em que as ações diárias se tornam modelo de atitudes para uma vida em comunhão com Deus. A responsabilidade de gerar um impacto positivo e duradouro está descrita na Bíblia como a missão de propagar o Evangelho para salvar a preciosidade, que é a alma. Como está escrito em João capítulo 14, versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. É interessante essa passagem, que Jesus ele garante que a gente, se a gente crê nele, lógico, a gente vai fazer também as mesmas obras que ele fazia e até maiores do que as que ele fazia. Então, você fica imaginando o legado que Jesus deixou. E eu fico pensando, caramba, como eu sou pequeno, Porque se eu tinha que fazer obras maiores que ele, e ele deixou o que ele deixou para a gente, o que eu vou deixar para a próxima geração? O que eu vou deixar, afinal de contas? Pastores, que responsabilidade, Caramba, Porque assim, a gente tem, eu penso, que a gente tem dois exemplos grandes na Bíblia em relação a legado. O principal é o nosso Senhor, Jesus Cristo, E o Abraão, pai da fé, que deixou um legado até hoje. Sim. Nós também somos da fé, não somos da lei, somos da fé, então também somos filhos de Abraão. Por tabela, digamos, pela fé, Também somos filhos de Abraão. E olha o legado que o Abraão deixou. Mas Jesus falou que a gente faria coisas maiores do que ele fez. Sim. Então, bom, falando assim, como pregadores do Evangelho, a gente tem, eu diria, uma obrigação, de deixar um legado para as próximas gerações. Pastores. Quer comentar só? Fica à vontade aí. Pesa uma responsabilidade, um peso, eu creio, uma cobrança interna, de fazer a diferença mesmo em meio ao tempo que nós estamos, às circunstâncias, não se deixar levar por o que a gente vê aí no mundo afora, mas verdadeiramente levantar a bandeira de Cristo e deixar essa herança, Algo que vai pesar para as próximas gerações, seja como um norte, uma bússola, algo que elas possam olhar e dizer, não, eu posso seguir esse caminho, E até olhar, eu lembro que a minha esposa, ela dizia, quando ela chegou na igreja, ela visualizava alguns obreiros e ela dizia assim, se eu for obreiro algum dia, obreira, eu quero seguir o exemplo dessa mulher de Deus, desse homem de Deus. Eu creio que é algo visível, como o próprio apóstolo Paulo, ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Pastor Dalton, assim, duas coisas. Primeiro, como o senhor definiria legado? Segundo, o pastor Eliezer, ele acabou de falar que, principalmente nessa época que a gente vive, a gente fala muito isso,
Só que eu acho, no meu ponto de vista, que essa época que a gente vive é a época mais propícia para a gente deixar um legado. Porque é uma época em que todo mundo se diz evangélico, se diz cristão, fazendo tudo que bem tens e achando que está tudo certo. Sim. Né? Então, cristãos autênticos, porque cristão é ser igual a Cristo, né? Sim. Um pequeno Cristo é o que significa ser cristão. A gente sabe disso. Então, assim, na nossa geração, ser igual a Cristo, ser um pequeno Cristo, como é o significado de ser cristão, é algo assim que está parecendo cada vez mais escasso, né? As pessoas querem servir a Deus, querem ir para a igreja, querem pular, querem se divertir e querem fazer o que bem entende com a sua vida, com o seu corpo, quer dizer. Interessante. Então, a gente tem um momento muito propício para a gente, então, deixar um legado para a próxima geração, entendendo que o Evangelho... As pessoas morreram por causa do Evangelho e morrem por causa do Evangelho no mundo afora até hoje. E não é só pula-pula e se brincadeira. estamos aqui é por conta deles, né, pastor? É por conta deles, né? Como o senhor perguntou, eu defino, né, a questão do legado como realmente, né, um valor, como o pastor comentou, algo que a gente vai construindo ao longo da nossa história, da nossa vida, e é uma herança que a gente vai transmitir, que nós vamos transmitir para as próximas gerações. Então, eu defino assim mesmo, os valores, a visão, aquilo que a gente vai construindo, o nosso testemunho, aquilo que a gente vai deixando a nossa ao longo... cultura, nosso entendimento, nossa fé. Isso. Aquilo que a gente vai deixando ao longo. Um exemplo, né? O nosso missionário é um exemplo de uma pessoa que tem deixado já, e em vida, né? A gente pode até dizer isso, um legado extraordinário em vida, né? Nem fala isso, porque só em pensar nisso. Né, pastor? Um legado extraordinário, né? Uma história, né? Os valores que ele vem transmitindo, o impacto, porque legado fala muito de impacto na vida das pessoas, aquilo que a gente transmite para as pessoas. Você sabe que quando eu me converti dentro de casa, né? E aí eu fui para uma igreja com a minha esposa, mas não deu certo. Uma semana, alguns dias só que eu fui, 2, 3 dias e não deu certo. E aí a minha irmã falou assim, tem uma igreja em São Gonçalo, de um pastor, um baixinho que fala na televisão, eu gosto muito dele. Aí a minha esposa falou assim, eu já vi ele uma vez lá em São Gonçalo, mas fiquei na ponta do pé porque estava muito cheio, aí eu vi ele lá pregando, ele é baixinho mesmo. E a gente nem tinha ideia de quem era ainda um missionário, né? Aí eu falei com a minha esposa assim, tá bom, vamos lá nessa igreja então conhecer. E foi onde eu entrei, em São Gonçalo, na igreja, ali... Eu me encontrei ali, me adaptei perfeitamente. No mesmo dia, ali foi batizado. E uns 2 meses, um mês depois, eu encontrei uma igreja perto da minha casa, Pôr da Pedra. E fiquei lá, e lá a obra começou na minha vida. Amém. Mas olha a história, né? Com o missionário, essa é uma das histórias, isso, né? pastor, isso. De pessoas que viram missionário. Falar do missionário Isso. Né? E é um legado, né? Um legado enorme. Marcou enorme. a história do Brasil, tem marcado a história do mundo, o senhor entendeu? Então o legado é isso, né? Agora fazendo 47 anos de... Isso, televisão. A televisão, né? acho que é isso. 47 anos na televisão. Pregando na televisão com... E o interessante, Antônio. pastor, o senhor falou uma coisa aí interessante, porque o senhor falou, né, hoje a gente está mais propício, a gente é muito mais propício a deixar um legado. Mas esses homens e mulheres que deixam legados, na verdade, eles são desbravadores. Eles abrem caminhos. Sim. Eles fazem o que ninguém nunca fez. Né? Então, eles são o tipo de pessoas que eles marcam por conta disso. Então, quando a gente olha a história de várias pessoas que deixaram legados, foram pessoas assim que abriram caminhos, que tiveram coragem. Que no seu tempo foram fantásticas. Foram, né? pastor, é isso aí. Né? Então, realmente são pessoas que marcaram um tempo, que marcaram uma época, que deixaram ali valores E aí eu fico muito profundos, feliz de participar dessa igreja, porque a gente tem um líder que realmente está deixando aí, em vida, como você falou, vida, né? sim, Em vida já está deixando uma marca muito grande. Muito grande. E quando se for, meu Deus do céu. Vamos lá. O pastor Eliezer, como é lidar com a responsabilidade de representar Cristo aqui na Terra? É uma grande responsabilidade, né, pastor? E como o senhor falou, né? Hoje há uma grande polarização. Então, nessa polarização, como o senhor disse, a maioria tem ido pelo caminho do mundo, né, do pecado, dessas coisas carnais e humanas. E você andar na contramão disso, que é justamente como o pastor até dizia, romper com essa realidade, né, do mundo aí secular, eu creio que esse é uma grande responsabilidade de cada um de nós, como o senhor falou, cristãos, né? Como pequenos Cristo, como aquele que vai
como alguém que é semelhante a Cristo, alguém que vai deixar um legado, mas para construir esse legado, como o pastor dizia muito bem, é necessário renúncia, sacrifício, comprometimento com a causa que você tem ali no Evangelho, com a pessoa de Cristo. E a gente sabe que isso, para você construir um legado, como o pastor até dizia bem, você vai ter uma oposição. Então, para você ter um legado, você tem que estar disposto a encarar mesmo essa oposição, esses olhares contrários, negativos. Você, às vezes, não vai ser uma pessoa tão quista, tão bem vista, né? O apóstolo Paulo, a gente vê isso, aonde ele chegava, ali tinha sempre uma confusão contrária à vida dele, porque ele trazia a verdade. Ele trazia a palavra. E eu creio que hoje, como o senhor até falou muito bem, é um tempo disso, onde quando a gente quer ser semelhante a Cristo, nós seremos contrariados e perseguidos. E na hora as pessoas vão ver a diferença, né? Verdade. Porque assim, você hoje, antigamente, você identificava perfeitamente, né? Ali vai um cristão, um evangélico, sei lá, uma pessoa da igreja, e aqui e ali uma pessoa que não é da igreja. Hoje em dia você se confunde, né? Você ali é da igreja, aí o cara solta um cigarro, tira um cigarro. Não, aquele não é da igreja. Pô, o cara abre uma Bíblia. Quer dizer, hoje em dia você confunde tudo, você não consegue mais perceber a olho nu, né? Quem é e quem não é, porque está tudo muito uma miscigenação, uma mistura muito grande, né? Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar ao senhor o seguinte, pastor Dalton. Qual seria o maior desafio em construir um legado duradouro no ministério pastoral? Qual seria, no ministério pastoral, qual seria o maior desafio? Eu vou te explicar porque eu estou perguntando. O pastor acabou de falar, né, sobre lidar com essa responsabilidade de ser igual a Cristo. E eu lembrei, enquanto ele falava, eu lembrei de João 9, que fala daquele cego de nascença, que Jesus vai cuspir no chão, fazer um lodo, colocar o lodo no olho dele, mandar ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, né? E se você for ver toda a história, toda, do início ao fim, do primeiro versículo até o versículo 44, eu acho, 43, 44, até o último versículo, você vai ver que as pessoas vão ficar questionando ele o tempo todo. Mas quem fez isso? Não, esse cara é pecador, mas como ele pode ser pecador se ele fez o que fez? Mas Deus não ouve pecador. E você vê a dificuldade, né, essa oposição, né? Essa perseguição ao rapaz. Eles chegam a falar com os pais. Né? Eles vão falar com os pais falam assim, ele é adulto, fala com ele. Porque os pais não queriam perder o espaço dele na sinagoga, né? Senão eles poderiam ser expulsos se dissesse que Jesus era o Salvador. Então eles falam assim, fala com ele é adulto já. Mas nós já falamos com ele, aí vem de novo falar com ele. Então você vê que aquele texto todinho, pergunta e responde, tem essa oposição sempre, né? Então, deixar um legado vai gerar isso. Então, por isso que eu queria perguntar ao senhor, qual seria o maior desafio? Então, seria esse, no caso, em construir um legado duradouro no ministério pastoral? Pastor, eu creio que sim, mas o pastor estava conversando, então eu creio que uma complementa a outra, né? Uhum. Eu creio assim, o maior desafio está relacionado a nós mesmos, a si próprio. Porque por mais que venha essa oposição, a questão é o quanto você suporta isso, porque oposição sempre vai ter. Mas é o quanto sempre existiu, né? Sempre existiu, mas a gente, no caso nós, como é que nós vamos responder a isso? Então eu percebo que a questão do maior desafio não é ainda externo, mas é o interno. Então assim, tá. Eu entendi. É como você está preparado para isso, né, pastor? Como você se prepara para essa questão. Sim. Eu penso muito, sabe, nas pessoas que são mártires. Sim. Não apenas nos do passado, que a gente conhece, o Paulo, o Pedro, que morreram, o João e tudo, em nome de Cristo. Mas eu penso nos mártires de hoje, da nossa geração. Eu vejo o nosso país tem uma liberdade ainda, né? Ainda, por enquanto, só Deus sabe até quando, nós temos uma liberdade para pregar em tudo quanto é lugar, e a gente vê muita festa. E eu acho até legal, tudo bem, sem problema nenhum. Mas
de 100, quantos ficariam se levantasse uma grande oposição, uma grande perseguição aqui, no nosso país, como a gente tem alguns países hoje assim. E eu fico pensando, dessa turma toda que estão pelas igrejas pulando e se divertindo, e tudo bem, tem que se divertir na presença de Deus, mas quantos ficariam? Então, assim, qual o legado que a gente está deixando? Sim. Os jovens, a gente está ensinando os jovens a serem firmes com Jesus, firmes na posição de se impor na sua faculdade, por exemplo. Porque se tem grupos na faculdade do chopp, tem que ter grupo também da oração. E está começando a surgir isso. Eu até estou dando graças a Deus, eu tenho visto isso na mídia, né? Alguns grupos na faculdade tirando um dia para louvar dentro da faculdade. Então tá surgindo já esses jovens. Sim. Então a gente está deixando esse legado, porque esses jovens são os pregadores de amanhã. A gente vai ter um monte de pregador bobinho daqui a alguns anos, que só sabe chorar, ou a gente vai ter pregadores que vão enfrentar as batalhas, como no passado, como sempre foi, e em alguns lugares do globo terrestre ainda né? A gente vê vários casos aí. Será que a gente está construindo esse legado? Porque eu penso nisso, entendeu? Interior, eu entendi, interior. Sim. Mas a gente, os mais velhos, plantaram essa firmeza no interior da gente. A gente está plantando essa firmeza no interior dos jovens. Sim. E isso aqui, eu acho, isso me pega. É por isso que eu pego pesado com os jovens lá na igreja. Pesado no bom sentido, né? É firmeza, na verdade. Firme, ensinar, trazer para perto, mostrar para eles que servir a Cristo não é só pula-pula e oba-oba, não. E não é só ficar com amigos na pizzaria, não. Sim. Servir a Cristo é pancada. Sim, é verdade. É pancada e tem que se levar a sério. Sim. A gente está falando de vida eterna, né? É interessante, pastor. Bem interessante. E o que o senhor está comentando, eu entendo, né? Eu compreendi o que o senhor falou, porque a gente vive numa sociedade, né, que a gente fala, né, do amor líquido, sociedade líquida. Então as coisas não são mais, é tudo refinado, não é nada integral, não é nada tem que ser trabalhado. E essa sensação do imediatismo faz com que a gente perde a questão da visão futura, do amanhã. E o jovem, principalmente, né, pastor? A pessoa jovem, ela é muito conectada ao que ela vivendo aqui agora, o que ela está sentindo, o que ela está passando, o que está experimentando. Talvez o máximo o próximo final de semana. Mas é interessante que conforme a gente vai envelhecendo, eu estou percebendo isso, você vai tendo filhos, né? Você começa a mirar mais longe, você começa a olhar mais para frente, né? E aí que é interessante, pastor, eu creio que conforme você vai lhe dando responsabilidades a eles. Porque o que amadurece é a responsabilidade. Sim. Eu sempre costumo falar isso, né? O que faz um homem é responsabilidade. Né? Então, ele vai pegando aquela responsabilidade, ele vai entendendo que as atitudes dele muito solto, não né? dá, que o que ele pode fazer gera consequência, que tudo que ele está fazendo, isso vai reverberar no futuro de alguma maneira, né? De alguma maneira. Então, mostrar e dando a eles essa perspectiva, né? esse futuro e, ao mesmo tempo, a questão de você ir gerando nele o senso de responsabilidade, de comprometimento. Porque, né, entrando um pouquinho nesse âmbito, eu fico imaginando, por exemplo, aqueles que vão assumir os cargos políticos daqui a 20, 30 anos. Então, às vezes você olha para essa sociedade, né, para esses que estão agora, neste momento, meu Deus, o que será do Brasil amanhã? Né? E isso algo, né, pastor? Eu vou deixar isso para outro programa, mas eu não quero nem pensar nisso aí. Mas né, e é algo que você fica pensando. Tem que refletir, realmente. Tem que pensar nisso. Então, eu acho que assim, é importante mostrar para eles essa perspectiva, o futuro, o amanhã. Só um detalhezinho, né? O meu sogro, ele trabalhou num colégio, que era um colégio oriental, eu não sei se é chinês, nada. E o dono do colégio sempre falava para eles assim, brasileiro não pensa no amanhã, brasileiro só pensa no hoje. Então, e meu sogro falou muito isso, fala assim, olha, ele comenta muito isso, que a gente só fala no hoje, a gente só pensa no hoje. E eles miram lá na frente. E a gente, eu acho que isso é um dos legados que a gente tem que construir no ministério, mostrar para os que estão chegando lá para frente, para não ficar achando que é tudo... Sim, pastor. Que é do jeito que a gente tem visto, infelizmente. Né? E aí tem essa impressão do imediatismo, né? Então você quer tudo hoje, e você não mira lá para frente. Pastor Eliezer, a pessoa ela está deixando uma herança para frente, ela está sendo um bom pastor, um bom exemplo, um bom pai, mas aí ela perde
esse respeito. Ela comete gafes, comete erros, comete alguns pecados e ela perde isso. Como reconstruir, retomar um legado? Porque, assim, você tem uma pessoa mirando você, né? Você tem uma pessoa mirando você e fala assim, como um jovem outro dia falou, pô, um jovenzinho, mas tá crescendo, né? Assim, pô, eu quero ser igual ao senhor, pastor. Né? Uma criança uma vez falou para mim, pô, eu quero ser pastor igual ao senhor, pastor. Então, assim, aí de repente eu decepciono essas pessoas. Então, eu estava deixando uma bonita herança, um bonito legado ali, mas de repente, por falha minha, lógico, eu quebro essa confiança. Como reconstruir isso? Como reconstruir um legado que você perdeu? Lá em Apocalipse a gente vê, né, pastor? O Senhor Jesus aconselhando aquela igreja que deixou o primeiro amor e dizendo, volta às primeiras obras. É lógico que reconstruir algo nunca é fácil. Quando Neemias foi lá reconstruir, né, os muros de Jerusalém, a gente sabe que foi uma guerra. Então não será algo imediato. Inclusive ele teve oposição. Né? Teve oposição, mas uma coisa interessante que quando o pastor falava, e me chamou muita atenção, esse comprometimento. Que eu creio que quando a pessoa está comprometida a longo prazo, ela vai enfrentar o que for necessário. Eu creio que a grande questão nessa geração hoje é perguntar o que você está disposto a passar para construir o legado. Eu tenho dito na igreja, pastores, que o crente precisa aprender a sofrer. Parece que o crente esqueceu o que é sofrer. Sim. Eu acho que o crente colocou na mente que só vai prosperar, só vai crescer, só vai ter muita saúde até o fim, vai viver até 120. Glória a Deus por isso. Sim. Nada contra isso, eu quero também. Amém. Mas a Bíblia toda a gente vê o povo de Deus sofrendo também. E, aliás, é no sofrimento que eles se voltam mais ainda para Deus. Sim. E onde mais se cresce. Exatamente. Então, eu tenho comentado muito isso na igreja. Vocês precisam voltar a aprender a sofrer, porque o sofrimento faz parte, não tereis aflição. E muitos, quando sofrem, parece que abandonam o barco. Parece que se desanimam rápido. Ou seja, não estão preparados, não estão tendo um bom legado, um bom ensinamento para se preparar para esses momentos de sofrimento, que é bíblico, pessoal. Sim. É bíblico. No mundo tereis aflição. Né? Foi Jesus que disse. Mas tem de bom ânimo. Eu creio que essa questão de estar compromissado com o futuro, né, e com a causa, né, vamos dizer assim, do Evangelho, vai fazer eu suportar o que for necessário. Ainda porque para construir um legado e para você imitar alguém num legado, você vai ter que enfrentar as lutas que essa pessoa enfrentou, as guerras, as perseguições, e quando as você perde isso e tem que reconstruir, porque reconstruir é pior do que construir. Sim. Aí eu preciso voltar àquelas primeiras obras. Eu preciso voltar verdadeiramente à prática desse primeiro amor, como foi do começo. Aí vem para aquele interior que o pastor Dalto falou, né? Que o problema maior hoje seria o nosso interior, né? Isso, pastor. O nosso íntimo, porque o interno, né? Como é que você vai... Se você foi o causador do mal e perdeu esse legado, as pessoas não estão mais te vendo como te viam antes, cabe a você consertar isso. Você vai ter que reconstruir, né? E eu me lembro até aqui de Davi, que quando ele vinha das batalhas, as mulheres gritavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Então ele tinha uma reputação. Quando ele cai em pecado, essa reputação ela é quebrada. Mas à medida que ele volta àquelas práticas iniciais, né? O povo começa a ver que ele voltou verdadeiramente, voltou, né? O rei voltou, é isso aí. Já não é mais aquele, entre aspas, né, aquele pecador, aquele que se voltou para o pecado, mas o rei voltou, aquele guerreiro, aquele que se preocupava com a missão de Deus, com o povo. E tinha um respeito dele. E é interessante o que o pastor está falando, porque aí mostra que ele era humano. Então é interessante também, pastor, que a gente não pode esquecer que a gente acaba até divinizando a pessoa. E Davi era humano. E aí, a pessoa pode até se tornar uma referência. Olha, Davi caiu. Sim. Mas ele se levantou. Então, como Davi, você também pode se levantar. Sim. Então, e é por aí que a gente tem que seguir. Esse é o caminho. Isso pode ser parte, né? Que inclui também a humanidade, a fraqueza, a fragilidade que a pessoa possui. E agora o que é maravilhoso de Davi é a humildade. Ele reconheceu. Reconhecer. Esse é o ponto, né? Salmo 51 é tremendo. Então, ele reconhece. O Salmo 32 também é tremendo. Então, agora, assim, só não pode a pessoa cair no erro. Sim, propositalmente, né, pastor? De ficar
meio que Sim. dando uma de João sem braço, aquela vergonhice de, Isso. já que é assim, já que o meu Deus é bom e perdoa, vou Sim, fazer. sim. E é igual aquela história do missionário, o missionário conta no curso Fé, né? Do homem que orava porque roubou a galinha do vizinho, Sim. né? Aí, lembra disso aí? Aí ele fala assim, aí o cara orou de novo e falou assim, inclusive me perdoa amanhã, porque amanhã eu vou lá e vou roubar mais duas. Quer dizer, tem que ter cuidado. Sim. Olha, nós vamos a um intervalo rapidinho hoje, conexão com o pastor Dalton e o pastor Eliezer, nossos pastores da Cidade de Deus e de Santa Margarida, falando de legado. Então é rapidinho, voltamos já, não saia daí. Voltamos com Conexão, hoje falando sobre legado. Estamos aqui com nossos amigos, o pastor Eliezer Meirelles, da nossa igreja de Santa Margarida, e também o pastor Dalton César, da nossa igreja da Cidade de Deus, falando sobre essa herança que a gente tem que deixar para o futuro, né? Para as pessoas, para os jovens, para as crianças que estão aí, que amanhã serão pregadores, missionários, pessoas que vão enfrentar essas batalhas que a tendência, se a gente for ver biblicamente, é que essas lutas, essas oposições que a gente falou tanto no bloco anterior, elas se intensifiquem, elas aumentem. Então a gente não pode ter cristão mole, né? Que só quer para a igreja só para diversão, ou só por diversão. Não, a gente precisa ter um futuro de crente verdadeiro, fiel à palavra, que está disposto a se dedicar para propagar e levar o evangelho a toda criatura e fazer coisas maiores, como Jesus falou, até do que ele fez, né? Ele só teve 3 anos, a gente tem vários anos para fazer e a gente está fazendo muito pouco, temos que fazer mais. Pastores, quando eu penso nisso, assim, me dá um aperto no coração, eu não sei quanto a vocês, mas me dá um aperto no coração, que eu fico pensando assim, poxa, eu sou muito fraco. Sim. Porque Jesus fez em 3 anos, o João disse no final do livro dele, ele fala que não teria livros na época, né? Não teria livros para escrever tudo que ele fez, né? E ele só teve 3 anos de ministério. Poxa, eu já estou indo para quase 30 anos de ministério, eu não fiz nem a metade que Jesus fez. Jesus, tem misericórdia de mim, não me tira do céu não me tira do teu reino não. Mas quando eu penso nisso, irmãos, Sim. eu acho que a gente tem vacilado. É. Temos ou não temos? E muita coisa nesse tempo distrai a gente, né, pastor? Ah, sim. Tem muita coisa, né? Hoje a gente vive numa era que, meu Deus do céu, Qualquer coisinha você se distrai. tira o foco total, Meu Deus total do da céu. gente. Época do entretenimento, né? É. Tudo é feito para chamar a nossa atenção. Mas vou te falar, sempre existiu isso. Sim. Hoje temos a internet, tá? Mas sempre existiu isso, sempre existiu. O diabo sempre vai encontrar um meio de distrair você e tirar você do foco. A ideia dele, eu até tenho falado na igreja, que eu percebo, não sei se eu estou errado, tá? É uma opinião minha, que o diabo ele mudou o foco, né? Porque o foco era atacar a gente. Agora o foco é entrar no meio da gente. Se Né? infiltrar. E ele tem entrado e se filtrado de uma tal maneira que hoje em dia você vê situações, no altar inclusive, né? Sim. Você percebe que não tem nada de Deus. Então, Sim. é bem complicado hoje em dia. Sim, é verdade. É bem complicado. A gente está numa missão muito grande. Sim. E isso já é legado negativo de alguns anos atrás, tá? Então a gente precisa deixar esse legado positivo para os próximos, para que nos próximos anos, que cada vez a tendência à perseguição aumentar, para os próximos anos a gente tenha então cristãos fortes que não vão largar Jesus por nada nesse mundo. Sim, sim. É interessante o senhor falar disso, porque tem legados negativos também. Tem. Tem legados negativos e O que a até... gente está vivendo hoje. o senhor falando, me lembrava que Paulo fala, né, acerca de Demas, que amou Sim. o presente século. Então, Sim. legados negativos sempre também tiveram, né? Sempre Para tiveram. tentar arrebanhar as pessoas para o mau caminho. E aí, eu creio que é uma questão de escolha, né? Hoje, mais do que nunca, de escolher os bons exemplos, porque maus exemplos sempre vai ter, sempre desde que o mundo... Sempre. Né? E hoje em dia, ainda mais intensificado com as mídias, com tudo isso, eu creio que é o tempo também dos jovens escolherem, né? Porque tem uma consequência, né, pastor? A gente vê muito na Bíblia histórias que são exemplificativas, né? Elas mostram
qual vai ser o resultado final daquele legado, daquela história. A gente já sabe, né? Já sabe. A gente tem a vantagem da Bíblia escrita, né? E tem coisas hoje também que os senhores, como pastor, eu acredito que também enxergam assim, que quando você vê alguém indo por um caminho, de certa forma já dá para você perceber o que vai dar aquilo. E você, às vezes, orienta a pessoa, o senhor orienta, e nem sempre a pessoa escolhe um legado positivo. E agora o pastor falou uma coisa interessante. Hoje, o legado negativo é louvado. Pois é. Tem essa também, né? Quando você vai parte para a mídia, hoje até se Não, louva. na verdade, quando você quer pregar o evangelho puro, né, o evangelho de Jesus ali, falar a verdade nua e crua, você é até taxado de retrógrado, de antigo, de pastor antigo. E a pessoa até sai da igreja, de quadrado, enfim. Você quer santificar a pessoa, né? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sim. Isso não vai mudar. Está escrito. Sem santidade ninguém vai mudar, ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai chegar aos céus sem santidade. Aí quando você quer falar sobre santidade, a pessoa já se treme todo, já torce o nariz, já vira o olho, quase manifesta, né? E aí a mídia louva, né? Mas é mesmo. Quer dizer, é complicadíssimo. Aí vamos dizer assim, né, pastor? Perdão cortar o seu, mas o pastor hoje não estava tão esperado. Essa mensagem eu não gostei muito, acho que eu vou mudar de igreja. Pô, semana passada ele falou Tava tão bom. Pô, tava tão bom. Tinha que falar disso. Será que alguém contou minha vida para ele? Bom, Salmo 145, pastor, versículo 4, diz assim, ó, uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Então, é da vontade de Deus que a próxima geração louve a nossa geração e conte as nossas proezas. Sim. A pergunta que fica é, a nossa geração tem feito proezas para a próxima geração louvar a nossa geração? Aí a gente tem que realmente pensar nisso, né, pastor? A todo momento. E aí, aquilo que eu falei, é sempre, para que isso aconteça, perspectiva sempre lá na frente, né? Sim. Porque aí o pastor comentou, e era uma das coisas que eu ia falar, porque o legado é um farol. Ele vai ser uma referência, vai ser um farol para realmente aqueles que lá na frente possam se basear, se direcionar, se caso precisar de algo do tipo, mas tem referências ali que possam manter isso, né? Mas para isso é necessário também os dois âmbitos, né? Olha para frente, mas sem perder o hoje. E ali a gente está construindo isso no dia a dia aqui, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver o Abraão, né? Que eu falei, é um grande exemplo, né? Até hoje, lá fora, ele é o pai da fé e aqueles que ainda não acreditam em Jesus Cristo, os hebreus, né? Os israelitas, né? Os que são de Israel, que não creem em Jesus Cristo como Salvador, eles têm o Abraão como o máximo, né? Ele é o pai da fé e para a gente também, pela fé, ele também é. Sim. Mas você vê que ele deixa o legado para o Isaac deixa o legado para o Jacó deixa o legado para o José vai passar muitos anos, mas depois vai chegar até o Moisés vai deixar para o Josué, e você vê que é passado. E isso é a orientação de Deus, sente com seu filho, converse com ele, coloque na tábua do seu coração, explica, entendeu? Então a gente está vivendo um tempo difícil, por quê? Porque os cristãos, a gente, né? E é nossa falha, né? Não estou falando que a gente é perfeito, não. Somos nós. A gente os pais cristãos estão botando um celular na mão dos seus filhos para eles ficarem jogando joguinho enquanto eles fazem as coisas. Não tem mais aquele negócio de sentar com a Bíblia, né? De ler de manhã. Ah, bom, não tem. Claro que tem as exceções, alguns estão levando ainda a sério isso, né? Mas era muito normal você ver o pai sentar com o seu filho, abrir a Bíblia e ler a Bíblia e perguntar se ele leu. O pastor Michael outro dia falava sobre isso. Ele falou, eu faço isso com meu filho. Eu chego em casa, meu filho fala da mensagem que eu dei, ele anota tudo. Quer dizer, e eu acho muito legal isso, né? O garoto tem 11, fazendo 12 anos agora, né? Quer dizer, esse garoto vai crescer alicerçado. Sim. Então, a gente falha muito hoje, porque está muito fácil. Você bota ele para ver um videozinho, um desenhozinho, que muitos deles, inclusive, cheios de malícia, né? Para ver um desenho ou um joguinho, e aí você vai lavar a roupa, vai fazer tudo, e ele está lá se distraindo com uma coisa que não tem nada a ver. Consumindo aquilo, né? Consumindo aquilo. Aí depois vai para a igreja. Aí vai para a escolinha, aí está lá, mas com a cabeça cheia de outra coisa. Né? E essas crianças daqui a 10 anos estão com 17.
Sim, Daqui a 10 anos está com 18. sim. Vai ser o quê com 18 anos? Aí, Vai ser o quê? Vai ser um pregador do evangelho? Por isso que a gente está vendo que cada vez mais, antigamente a gente tinha vários jovens fazendo a obra. Hoje em dia parece que os jovens não estão querendo fazer a obra. sim. Quer dizer, eu acho que a gente tem que rever algumas coisas aí. É verdade, pastor. Precisa realmente, a gente precisa se... E por esse salmo é vontade de Deus. Né? Uma geração vai louvar outra geração pela proeza que aquela geração fez. É porque Deus é geracional, né? Como o senhor falou, Deus de Abraão, de Isaac De Jacó. e Jacó. Então Deus, ele sempre trabalha nessa perspectiva, né, pastor? Ele nunca Geracional. para aqui, né? Não, ele nunca para. Ele já está pensando na próxima geração. Como é que Isso. vai ser, como é que serão os meus filhos e filhas daqui a 10 anos? É. Como é que serão meus filhos? Vai voltar a ser a geração Coca-Cola de 80? É verdade. Um bando de doido? Sim. Eu era um desses, né? Eu sei, eu vivi isso. Não, eu vivi, eu não era de Jesus naquela época. Eu era essa geração Coca-Cola mesmo. Sim. Bem loucão. Sim. Então, assim, quem serão meus filhos dentro da igreja? Vai voltar a ser esse pessoal loucão aí? Ou vai ser aqueles que vão dar o sangue, vão dar a vida para levar o evangelho a toda criatura? E o senhor falou uma coisa, a gente não trabalha nessa perspectiva de sucessores, né? Porque você trabalhar legado é você deixar ali sucessores, né? Você trabalhar em cima disso, né? Aqueles que vão ser protagonistas nas próximas gerações. E eu tento fazer isso, tá? Trabalhar Graças a sucessores, né, Deus, pastor? Eu brigo muito com os pastores. Eu falo assim, pô, pastor, você tem 5 anos, tem 6 anos, me apresenta um pastor que você levantou. Esse dia mesmo eu estava falando com os pastores isso. Pô, você está há anos numa mesma igreja e não levantou um pregador do evangelho nessa igreja. Tem alguma coisa errada com o seu ministério. Sim. É um ministério sem frutos. Sim. Está cuidando da igreja, mas cadê os obreiros? Cadê aqueles que vão meter a mão no seara? Você não está discipulando? Aí está sempre dependendo de que outro pastor envie alguém para ajudar, e você não consegue levantar ninguém. Então, peraí, ninguém quer ser exemplo? Ninguém te pega como exemplo? Ninguém quer ser igual a você nessa igreja? Ninguém quer te imitar nessa igreja? Que tipo de pastor nós estamos sendo? É isso aí. É muito sério isso aqui. É o que o senhor está falando, dá trabalho, né, pastor? Dá. Acerca de educar um filho, de levantar um discípulo. Dá. É como a gente está querendo fazer uma terceirização. A gente terceiriza aquele trabalho para o celular ou para alguém, cuida dele aí. Mas é o que o senhor está falando, dá trabalho de você começar a discipular, a instruir. Só que a longo prazo a recompensa é muito boa, é muito grande. E a paciência com os erros, né? É De verdade. sentar, não, tudo bem, mano, tá, eu tô brigando, mas eu te amo. Senta aqui, vamos conversar. É verdade. E isso aí tem hora que... Compreender que ele está num estágio diferente ainda. Porque uma vez eu falei para um pastor assim, pastor, tem pecados, tem situações que você tem que olhar e ver, e a situação é tão grave que não dá, né? A pessoa não tem chamado, né? Mas tem erros. Não confunda pecado com erros. Eu sei que no original pecado significa errar e tudo bem. Mas assim, tem erros que são típico de uma pessoa com pouca experiência. Então calma. É isso mesmo. Se Jesus tivesse calma com seus discípulos, ele nunca levantaria os 12 apóstolos. Pô, se Jesus tivesse calma com Pedro, irmão, coitado, Meu Deus. o Pedro seria deixado para trás. O homem era bravo, o Pedro era bravo, irmão. Pancada. Quer dizer, então a gente tem que saber levantar a próxima geração. Sucessores. Só um detalhezinho, pastor. O melhor período que Israel viveu foi nas mãos de Salomão. Foi o ápice, prosperidade. Mas é interessante que o que aconteceu com Salomão nunca aconteceu depois. Porque Davi escolhe em vida quem vai suceder e prepara, que foi o Salomão. Depois a consequência é, morre o rei e levanta outro, morre o rei e levanta outro. Mas com Davi, assim, Salomão foi diferente. E aí ele entrou como regente, Salomão, vamos dizer assim, e Davi estava ali junto. Então o pessoal olhava Davi, era o rei, mas Salomão já nessa transição foi se acostumando. E é interessante que ele deixa tudo preparado, né? Sim. Fala, você vai construir assim, você vai fazer assim, você vai fazer desse jeito, o dinheiro já está aqui, já está tudo preparado, a riqueza. Meu filho, agora é só você voar, vai voar. Mas foi preparado isso, né? Essa próxima geração, ela foi preparada para isso. Né? Então, é muito interessante isso, de preparar sucessores, né, pastor? Interessante. Muito interessante mesmo. Pastores, o que os senhores gostariam de ouvir, mesmo depois que sua voz se calar no campo? Eu entendo essa pergunta da produção, né?
Sim. E eu entendi o seguinte, que vai chegar uma hora que você vai morrer. Você não vai pregar mais. E o que você gostaria de ouvir? Por exemplo, para melhorar. Eu já fui pastor em algumas igrejas. O que as pessoas falam de mim, das igrejas em que eu passei? Eu não tenho mais voz lá. Por exemplo, fui regional em freguesia. Eu não tenho mais voz em freguesia. Freguesia agora Sim. é o Pastor Ventura. o pastor Ventura. Sim. Ele tem voz lá. Sim. Né? Então, eu não tenho lá voz, graças a Deus, já há muito tempo que eu saí, não tenho voz lá. Mas eu deixei algum legado lá? As pessoas falam bem ou mal de mim? Falam O bem, que eu falam bem. gostaria de ouvir, né? sim. Ou pastor, por exemplo, pastor Ventura, o senhor é da região, né? Sabe Isso, Deus? da região. Ô, pastor Edilson, olha, encontrei uma vovozinha lá e ela falou isso do senhor. Fala Falei, do senhor meu e da Deus, esposa, da pastora. sério, hein, pastor? falam Deus me defenda, eu fiz bem, isso com ela. Aham. Ó, então fala bem, né? Fala bem de mim? Fala bem. O pessoal Tanto o senhor fala bem quanto de a mim lá? pastora. Sim. Tanto o senhor Olha. quanto a pastora falam muito bem lá. Falam bem. Falam Que bem. bom, olha aí, é isso que eu tô É um falando. legado positivo, pastor. legado. Positivo, né? Muito positivo. Então, o que vocês gostariam que falasse de vocês quando a voz de vocês se calasse? E aí, pastor? Como a gente está falando, que falem bem, né? Não, porque Mas tem que gente que fique- fala assim, ó, falem mal, mas falem de mim. Não. Deus que me livre. Não é o Falem nosso bem, caso, é. né? Que falem bem, eu creio que, acima de tudo, que falem do exemplo de fé, né? De vida com Deus, de santidade. Porque defeitos e qualidades todos nós teremos. Mas eu creio que o maior apontamento, isso fica muito forte no meu coração, Paulo dizendo, sede meus imitadores. Então, eu acho que o legado é, como o pastor dizia, esse farol, esse apontamento, essa bússola, né? De falarem bem das qualidades que a gente tem, sim, mas, acima de tudo, um exemplo de como servir a Deus, de permanecer, como o senhor falou bem, mesmo diante das dificuldades, das circunstâncias negativas, mas um exemplo, como o senhor também falou bem, sobre o Abraão, um exemplo de fé, de enfrentar tempestades, barreiras, lutas, mas eu vou permanecer porque eu me lembro, né? Daquele meu antigo pastor, eu lembro do legado que ele deixou para mim, eu lembro daquilo que ele me apresentou. Então, homem de né? fé seria o que você Sim, gostaria de sim, ouvir. Verdade. E Eu creio você, que seria pastor? isso. A mesma coisa, pastor. Né? Uma pessoa, um homem de Deus, né? Homem de Aquele Deus. ali foi um homem de Deus, né? Acabou. Como a mulher lá, né? Isso, Eis que um passa um santo homem de homem de Deus. Deus. É isso aí. Né? Realmente é isso. Ali é um homem de Deus. É o Eliseu, né? É o Eliseu. Eu falava isso do pastor Rogério. O pastor Rogério, para mim, era o Eliseu. É a mania de falar. Né? Sim. Sim. Foram muitos anos também com ele, né? Sim, E agora temos um outro grande homem de Deus. Graças a Deus. Deus tem sido bom com o Rio de Janeiro. né? Graças a Amém. Deus. Que bom. Glória a Deus. Deus tem sido bom com o Rio de Janeiro. Amém, é verdade. Deus tem um olhar diferente para o Rio de Janeiro. Glória a Deus por Glória a isso. Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos lá. O legado, já falamos isso, né? Sim. O legado requer sacrifícios? Muito. Muito, né? Muita né, pastor? renúncia. Muito, né? Muito. Jesus falou, né? demais. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Sabe o que eu acho engraçado, pastor? É que todo mundo quer ser pastor, né? Uma vez uma pessoa passou lá na porta da minha igreja assim, eu estava saindo de carro, aí não sei se foi por causa do carro, não sei porque eu tinha carro, acho que ele queria que eu andasse de bicicleta, não sei. Ele me viu saindo de carro e ele estava de bicicleta, né? E ele passou assim, assim também quero ser pastor. Aí eu abaixei o vidro e falei assim, vem ser, amigo, tem uma vaga aqui, se você quiser vir. Aí ele riu, né? Aí levou na brincadeira, eu também falei rindo, levando na brincadeira. Mas eu fiquei pensando nisso, né? As pessoas falam, mas elas não têm noção, né? Quer dizer, domingo estão no Maracanã vendo o time jogar, ou estão na praia com a sua família, e a gente está dentro da igreja o dia inteiro. Sim. E com prazer. Sim. Rindo, se divertindo, pregando, louvando, adorando, sem a gente não está com a cabeça lá fora, a gente está lá e a gente está lá mesmo. A gente está com a cabeça lá, né? Coração Com completo. o coração completo. A gente ama fazer aquilo ali. A pessoa trabalha, tira 15 dias de férias, vai viajar 15, 20 dias, lá em Arraial, lá não sei lá onde, e o pastor às vezes tira 2 dias. No início do ano, 2 dias no final do ano. Isso quando tira, né? Alguns dias, quer dizer, tem às vezes que consegue tirar 3, às vezes um pastor, outro consegue tirar 5 dias. Então, as pessoas, elas não têm noção, sabe? É verdade. Do sacrifício que a gente faz, Sim. Da com renúncia. esse chamado que a gente recebeu para pregar o evangelho, né? Sim, pastor.
sacrifica tempo, né? Sacrifica objetivos pessoais, sacrifica muitas coisas, né? Família também. Família, muitas Sonhos. coisas. Tempo com a sonhos. família. Pô, eu fico imaginando um missionário, pessoal, Meu Deus. com 5 filhos. Sim. E a dona Madalena. Sim. Meu Deus do céu, eu fico só imaginando. Eu falei, meu Deus, o Senhor deu esse ministério para a pessoa certa. O casal certo. Sim, é verdade. Porque, meu Deus do céu, é muito fácil criticar quem está de fora. É. Quem vê o macro, né? Isso. Não vê o total. Não vê o caminho, né? Não pastor? vê- Não vê o caminho que chega. Ou o pra micro, chegar né, na verdade, né? Porque se fosse ver o macro, o total, Isso. veria melhor, né? Mas tá vendo só aquele recorte, né? É. Um homem bem-sucedido, um empresário, Isso. pregador, missionário, igreja grande, Isso. chegando em muitos países, na televisão. O pessoal só vê isso. Só não Preço vê, não vê, né? não vê o missionário com seu fusquinha, com essa Isso. caixinha de som, meses fora, pregando o evangelho, a esposa sozinha, com tantos filhos, cuidando. Isso eles não veem. Sim. Mas, faz parte dos nossos sacrifícios. Né? E ainda, como se diz, né? É sorte. Porque é sorte, deve ter alguém por trás aí, né? Pois é. Fulano é sortudo. Sortudo, Tem né? gente que é meio bobinha da cabeça, mas não é possível. Sim, não é mas- possível. Vamos lá. Se sua vida fosse um versículo, essa aqui é rápida, não é para demorar. Ok. Vamos lá, vou começar com o Comigo? pastor Dalton. Pastor Dalton César. Se sua vida fosse um versículo, qual seria? Pastor, eu gosto muito disso aqui de Atos 20, 24, que é quando o Paulo está se despedindo, né, da igreja. E a partir dali ele já sabe que o que vai acontecer com ele, vai ser preso, aquela questão toda lá. Mas a citação que ele fala é algo assim maravilhoso, que eu gostaria de viver isso aqui a cada dia está vivendo. Diz o seguinte, Paulo dizendo para eles, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. É isso aqui, professor. Isso aqui Forte, é, né? Pastor Eliezer Meirelles. Se a sua vida fosse um versículo, qual seria? Hebreus 12, versículo 2. Olhando para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esse é o versículo que já me ajudou muitas vezes na vida e que norteia a minha vida, em nome de Jesus, que sempre norteio para a glória dele. Amém. São tantos versículos, Sim, né? sim. São tantos textos que Deus trabalhou na gente. Quando eu vi essa frase, né? Eu pensei logo em Isaías 60, 22. O menor virá a ser 1000, o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo, eu farei prontamente. Esse Aleluia. versículo é o versículo do meu ministério. Amém. Glória. Portaria da igreja de Niterói. Eu lendo Isaías 60, comecei no versículo 1, chorando. Quando cheguei no 22, que é o último versículo, né? Cheguei no 22, que eu me deparei com isso aqui, ele falou assim, ó, esquece, eu estou tomando conta, eu estou contigo. Aleluia. Amém. pastor. Ali eu enxerguei as lágrimas e falei, valeu, Jesus. E o pessoal passando assim, achando que eu estava passando mal, né? Estava assim na igreja, eu estava passando mal. E nesse versículo, eu li todos os versículos, né? 22 é o último, né? Do versículo de Isaías 60. Quando eu parei nesse aqui, eu falei, já era. Então, pouco tempo depois, o pastor me chamou no escritório e eu comecei a rodar e estou aqui. Amém. Aleluia. Amém, pastor. E, no meu ponto de vista, ele até já fez isso aqui. Aham. Né? Mas de vez em quando eu venho aqui e falo com ele, Senhor, Isaías 60, 22, se quiser dar mais, eu estou aqui. Mas eu já estou satisfeito, estou tranquilo. Se o Senhor quiser me dar mais, de 1000, o menor virá a ser 1000, povo grandíssimo, o mínimo, povo grandíssimo. E eu, Senhor, a seu tempo farei prontamente. Você acredita que eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Tudo com a gente foi assim. Sim. Do nada, irmão. Do nada. Pum, prontamente. Do nada. Não teve uma coisa preparada, ó, vai ser assim, assim. Aliás, quando teve uma coisa assim, eu não vou abrir muito, Sim. mas quando teve uma coisa assim, ó, vai ser assim, assim, tá tudo encasadinho, direitinho, tá bom? Você vai fazer assim, ó, vai ser aqui, assim, assim, assim. Virou tudo. E de novo veio uma coisa prontamente do nada. Aleluia. Virou de repente. Amém. A vontade de Deus, né? Tremendo, irmão, tremendo. Amém. Nós vamos agora... deixa eu chamar o abre aspas, né? Vamos lá. Vamos para o abre aspas agora, rapidamente, em nome de Jesus.
Abre aspas de hoje. Missionária de 83 anos constrói legado ao resgatar jovens das drogas. Noemi Alves da Silva, missionária de 83 anos, fundou o Ministério Nova Vida em Porto Alegre para ajudar jovens viciados em drogas. Antes de se converter, enfrentou dificuldades no casamento e se envolveu com a Umbanda. Sua vida mudou após conhecer a Bíblia por meio de um pastor. Em 1972, sentiu o chamado para cuidar de dependentes químicos e acolheu seu primeiro jovem, Miguel. O ministério cresceu, enfrentando críticas e problemas pessoais, como o vício de suas filhas. Com a fé e oração, suas filhas foram libertas, confirmando seu propósito. Em 1985, comprou uma chácara e criou o Centro Nova Vida, que já ajudou centenas de jovens. O projeto se mantém com doações e venda de quindins. Para Noemi, o vício é sinal de afastamento de Deus e a cura verdadeira envolve a restauração espiritual da família. O fonte guiame.com.br. Que forte, hein? Essa é uma das histórias, né, pastores? Sim. É uma das histórias, assim... A gente tem várias histórias nas nossas igrejas, né? Eu tenho várias histórias, tem um senhor aqui na Cidade de Deus, que eu contei outro dia, não sei se você estava comigo, ele morava na rua, e a gente fazendo um trabalho de rua na Cidade de Deus, na época foi da freguesia, encontramos esse senhor, de 80 e tantos anos, muito doente, e a gente resgatou esse senhor, conseguimos roupa, damos banho para ele, encontramos a mãe dele, que já era bem velhinha, Não, ele tinha 70 e pouco. Certo. Ela que tinha 80 e pouco, quase 90. Ela era mais velhinha. E ele estava muito doente. E era do Nordeste. É do Nordeste, Norte ou Nordeste. E aí conseguimos falar com ela, ela chorava. Meu filho, ele está vivo. Há anos, há muitos anos que ele foi para o Rio, perdemos contato, achávamos que ele estava morto por causa do vício, que não sei o quê. Aí a gente conseguiu botar ele no ônibus, mandamos ele para casa. Ela ligou para a gente, agradeceu. Sim. E uma semana depois ele morreu. Meu Deus. Aí ela ligou para a gente de novo, falou assim, olha, eu passei uma semana com meu filho, ele morreu, e eu quero agradecer a vocês e a igreja de vocês, porque eu consegui ver meu filho, era o que eu pedi a Deus. Foi uma semana, mas eu estou feliz. Amém. Eu não estou triste não, eu quero que vocês se alegrem com a gente aí. Aí ligou para a gente e falou com a gente. Forte. Interessante, pastor. Então, assim, são histórias tremendas, né? Servir a Deus é bom, pastor. É fantástico servir a Deus. É demais. É demais. É o legado que a gente vai deixando e vai recebendo, né? É verdade. A gente recebe e deixa, né? Isso, é verdade, pastor. Glória a Deus. Bom, eu vou já chamar o X da questão, porque eu queria hoje conversar um pouquinho com os pastores, um pouquinho, se der tempo, sobre esse X da questão. Vamos lá, X da questão. Isso, o X da questão de hoje. Qual a importância de deixarmos um legado? E eu separei, pastores, eu deixei alguns minutos para o final para a gente conversar um pouquinho só sobre isso, bem rápido, mas eu separei Gálatas 3, versículos 6 e 7. Ele fala assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Eu comentei um pouco sobre isso durante o programa, né? A gente não é filho da lei, a gente é filho de Abraão, né? E você vai ver o ministério de Abraão, você vê vários legados. Se você for reparar, o dízimo, que as pessoas falam, é coisa da lei, para de falar de dízimo. Esses pastores, são pastores que criticam a gente, tá? Sim. Porque a crítica do pecador é normal, mas a crítica que vem de dentro, né? Só que o dízimo não é da lei, o primeiro dizimista foi Abraão e foi ele que deixou esse legado para a gente. Quando o Malaquias vai falar do dízimo lá, é porque o Abraão, o pai da fé, deixou esse legado. O dízimo. Sim. Né? Porque foi ele que começou com isso. Mas isso é pouco para falar, né? Teríamos muitos para falar. E, então, assim, qual é o importante de deixarmos um legado? Eu lembrei logo do Abraão quando eu vi essa pergunta, né? Sim. E eu acho que a gente precisa ver onde a gente pode acertar para deixar também o legado, né? Sim, verdade. É um apontamento, eu creio, como a gente conversou, né? Mesmo que reiterar. É um apontamento para o futuro. É o mostrar
o que é necessário, como a gente conversou aqui, o preço a ser pago para se alcançar um futuro de glória, um futuro de bênção. A gente vê muito isso na Bíblia, até com Davi, né? O Davi, quando ele vai encarar o gigante, o Golias, ninguém dava nada por ele, mas ele já tinha uma história. Ele já tinha, de certa forma, um legado. Ele vai trazer esse legado agora para o Saul. Só que era muito recente, né? Sim, sim. Então, nem os irmãos levavam em consideração, né? Sim. Mas ele vai falar, ó, eu enfrentei o leão, eu enfrentei o urso, e a gente lembra também do apóstolo Paulo, que ele vai dizer que ele carregava no corpo dele as marcas de Cristo. E aquilo não era algo simbólico. Era verdadeiramente chicotadas, pedradas. Então, a gente fala de um apóstolo Paulo grande, poderoso em Deus, sim, mas que enfrentou maus bocados para poder alcançar a glória que era em Deus, né? Para a vida dele. Parece até aqueles times que sofrem e depois... Aí vence, né? E consegue, né? E consegue, né, pastor? E aí, pastor? Pastor, o interessante do legado, só para fechar. para a gente poder fechar, é algo assim tão importante porque você consegue transferir ou transmitir algo para o futuro. Conceitos, valores, não é só fé, do presente, né, pastor? Então, você consegue, de alguma forma, estar no futuro. Você prepara aqui e vai ver aquilo lá. Lá na frente. Ou não vai ver, mas vai estar lá. Sim, mas vai estar. Você Isso, sabe perfeito, que vai estar lá. pastor, é isso aí. Então, o legado, ele transmite algo para o futuro, assim, Cara, no hoje, né? E isso vai ficar muito bom, né? marcado. Vai. Muito bom. Pastores, olha, foi um prazer tê-los aqui no Conexão mais uma vez. Vocês já são VIPs. Tá sempre aqui com a gente. É um prazer sempre. Sempre é um bom programa quando eu estou com vocês, tá bom? Estamos conectados. Sempre. Eu quero agora pedir que vocês deem o endereço, o horário bem rapidamente. Pastor Dalton, por favor, seu horário para as pessoas te procurarem lá na Cidade de Deus. Pastor, nós estamos aqui na Cidade de Deus, Rua Edgar Werneck, número 1313, na calçada da UPA. E domingo, né? Você pode vir domingo nos procurar aqui às 8 da manhã ou às 18 horas, tá bom? Então, domingo é dia de louvor, de adoração, dia de palavra, dia de se encher do Espírito Santo. E eu te aguardo, tá bom? Pastor Eliezer, seu endereço, seus horários para as pessoas te procurarem, pastor. Pastor, nós estamos ali na Estrada do Campinho 5200, em frente à Avenida Bacaxá, ali em Santa Margarida, que é um subbairro de Campo Grande. E nós aguardamos você nesse domingo às 8, 10, 15 e 19 horas, são 4 horários de bênção. Venha, porque certamente Deus quer impactar a tua vida com a unção, com o poder dele e solucionar também as demandas, os problemas que você tem passado em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, procura a gente também lá no YouTube, tá? Conexão Pastor Ednilson Lima. Você vai encontrar todos esses programas lá e vai lá, se inscreve, toca lá no sininho e passa a seguir a gente no canal no YouTube. Eu estou ali na Rua Coronel Tamarindo 2030. Domingo tem sido muito forte, 7, 9 e meia, 18 horas comigo, 14 horas com o pastor Ian, mas comigo 7, 9 e meia e 18 horas. Quarta e sexta-feira, 8, 14 e 19, orando ali pela família e pela libertação, tá bom? Bom, falamos hoje de legado no Conexão, mas nós ficamos por aqui e até o próximo programa, em nome de Jesus.